Voltando então com o Conversa de Peso de hoje, com meu amigo Dr. René Ingroff, advogado de sucesso na cidade de São Leopoldo. O primeiro bloco contou um pouquinho da sua trajetória pessoal, a sua vida lá no interior, lá nas missões, a vinda para São Leopoldo, já agora como advogado. Esses primeiros anos já na advocacia, doutor, e já a gente vai entrar no Aimoré, que o pessoal aposta que a torcida aimorizista fica eufórica para a gente falar um pouquinho do Aimoré. Mas esses primeiros anos, advogado novo, contar para o pessoal um pouquinho os desafios aí, até para quem, de repente, ali na frente quer seguir, né, a carreira de advogado. Como é que é esse início na advocacia, já formado em direito, os primeiros desafios? Alguma história pitoresca também que o senhor lembre aí, de alguma audiência, alguma coisa que tenha passado importante e interessante para contar para o nosso público? Eu acho que para qualquer profissão, todo início é muito complicado. É complicado porque você não tem segurança. Então, você vai com um certo temor, com medo, né? Principalmente por uma audiência. Imagino. Então, às vezes pega um advogado muito mais experiente, né? Com certeza, né? E aí o juiz também, se for fazer uma pergunta eu não sei responder, né? Daí essas coisas assim, né? Então, o início ele é bem complicado e interessante ao mesmo tempo, né? Então, e também as coisas vão acontecendo e parece que tu grava elas bem mais... Mas serve como uma bagagem, justamente, com certeza, né? Então, o que acontece? Esse meu colega que eu disse que trabalhou lá na Unicinos comigo, lá no laboratório, ele tinha, então, um escritório, daí antes de me formar, eu fui fazer uns turnos lá, tipo um estágio com ele, né? E daí eu comecei a ter a rotina de um escritório e tudo mais, conhecer processo, como é que vai fazer para peticionar e tudo mais. E depois aí quando me tornei advogado, daí já com credencial da OAB e tudo mais, daí eu passei a ser sócio dele no escritório juntamente com mais um outro colega, né? E aí esse era o substrato que eu tinha, né? Que tipo assim, me ajudavam nesse sentido de como proceder, como fazer, enfim, né? O processo, a audiência e tudo mais. Bom, fato pitoresco, né? Isso todo advogado passa. Então, o que eu posso me lembrar hoje? De uma situação, de uma audiência, né? De umas primeiras audiências. Então, a primeira audiência que eu fui fazer sozinho. Primeiro eu ia junto com um colega, né? Para ver como é que acontece e tudo mais. Depois o colega, daí eu comecei a fazer a audiência e o colega estava junto. E aí depois, então, eu passei a fazer sozinho. E aí fiz uma audiência de instrução, que instrução quer dizer que é uma audiência onde são ouvidas testemunhas, enfim. Terminou a audiência e aí a juíza perguntou para os advogados, né, para mim e para o colega da outra parte, né, perguntou razões finais remissivas, doutores. Meu Deus. E, meu Deus, o que é isso, né? Então, aí o colega disse sim. E eu concordei também. Daí cheguei no escritório, né? Perguntei ao colega, né? Doutor Gilberto, como é? O que quer dizer isso? Então, que se remete a tudo que foi dito no processo. O que você alegou ao longo do processo, você está remetendo agora no final da audiência a tudo aquilo ali. Então, é algo bem simples, na verdade, mas exatamente. Esse juridiqueza às vezes complica, né? Exatamente. Então, são situações assim bem peculiares, né? Sim, então, todo início é complicado, né? Então, a questão, porque São Leopoldo, por ser uma cidade universitária, é difícil de se colocar profissionalmente, né? Então, logicamente, né, com um círculo de amizades e tudo mais, né, você vai evoluindo, vai crescendo e aí também assim a preocupação quem vai fazer meu marketing, eu sempre me propus a isso, é o meu atendimento, que eu penso ser um atendimento diferenciado para o meu cliente, né, que ele vai se encarregar de esse cliente vai indicar outro. Exatamente, assim, né? Então o início tem sido assim, e felizmente consegui, e também se manter muitas vezes, né, onde é que tem bastante colegas, né, então poder se manter, montar uma estrutura, montar um escritório não é muito simples. E hoje o senhor tem seu escritório próprio, é um advogado reconhecido na cidade de São Leopoldo. O pessoal, em que áreas aí que precisar o seu serviço, enfim, que áreas o senhor atua hoje dentro do direito?
Eu hoje estou atuando no direito previdenciário, né? Previdência social. Eu acredito que esteja em alta, né? Agora, com essas mudanças que estão vindo aí, com reforma, né? Essas questões políticas, né? Principalmente, né? A lei, ela é oriunda decorrente de questões políticas que são analisadas, né? Tanto a nível executivo como legislativo. Atuo no direito trabalhista e também no direito civil, né? Direito de família, enfim, inventários, essas situações todas aí, indenizatórias, né? Que também tem muitas situações, principalmente as questões de consumo, né? Nas relações de consumo, né? Código de Defesa do Consumidor, enfim. E essas áreas que o seu escritório atende, pessoal. O seu escritório está localizado onde, doutor? No centro de São Leopoldo, na rua 1º de Março, sala 303. Rua 1º de Março? Número 103. 103. 13. 113. Sala 303. Tem algum telefone lá para o pessoal poder contatar, caso precise dos seus serviços? 3589-6567. 3589? 6567. Maravilha. Doutor René, vamos falar um pouquinho de Clube Esportivo Aimoré. Uma paixão de todos nós, né? Os leopoldenses têm que ter essa ligação com o Aimoré. O doutor René é gremista também, é apaixonado. Na final da Copa do Brasil, estava lá em Minas Gerais, eu estava no campo, ele estava na arquibancada lá. Eu estava trabalhando, estava como profissional, viu? O doutor René. Sim, antes talvez um pouquinho, claro. Um link, né? Também eu sou diretor tesoureiro da OAB Subseção de São Leopoldo. Bem lembrado, doutor. O senhor é um dos diretores, faz parte da diretoria executiva da OAB de São Leopoldo e presta assessoria jurídica também à ATAPEM, que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas de São Leopoldo. Importante. Então também são atividades assim com as quais a gente se dedica, a categoria, principalmente a questões da OAB, que também é um trabalho gratificante. Eu lembro quando o senhor assumiu a diretoria, estavam as publicações, inclusive em Facebook, redes sociais, enfim, do evento. Né? Parabéns, né, acima de tudo, porque merece. Doutor, falar um pouquinho de Aimoré, como é que surgiu essa ligação com o Índio Capilense? Claro, o senhor, né, muitos anos em São Leopoldo, quem é que ele convidou para fazer parte, vivenciar o dia a dia lá do Clube Esportivo Aimoré? Então, o convite partiu de um grande amigo meu, presidente, né, que foi meu colega de faculdade, né, que é o Dr. Felipe Becker. Já esteve aqui, inclusive. Exatamente, já esteve nessa bancada. E na gestão dele, né, ele me convidou, porque eu ia a campo, ia para a arquibancada, né, então eu jogo meu futebolzinho até hoje. Isso é bom. Brinco com os amigos, claro. Né? Eu só posso jogar sentado na frente da goleira, mas meu tamanho... Pois é. Então, sempre gostei de futebol, né? Então tem essa ligação com o Grêmio, né? E também daí com o Clube Esportivo Aimoré, que é da cidade, né? Também sempre prestigiei, sempre assisti nos jogos, né? E daí foi através do Felipe Becker que me convidou para, na gestão dele, participar como vice-presidente do futebol amador na gestão, e depois houve a renovação do convite quando o André Chu foi presidente, e agora que terminou no ano passado a gestão, né? E fiquei até frente à categoria de base, com exceção do Júnior. Né, que o senhor comandava o Sub-17 e as escolinhas, né? Sub-17, Sub-15 e escolinhas. Né? Então, foi um trabalho de início que era terceirizado até então. Né? A categoria de base era terceirizada, o Aimoré retomou, só que a gente começou do zero. Então, fazer futebol sem recurso financeiro é muito complicado, e isso é um complicador que o Aimoré enfrenta. Se já não tem recurso para o profissional, imagina para a base, né? Mas conseguimos todas as vezes formar umas equipes bem com profissionais capacitados, né, que coordenavam, os professor Cláudio, o professor Rafael, né, principalmente, que tomaram a frente. Grandes profissionais. Da categoria de base, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem interessante, e teve alguns meninos que conseguiram galgar, talvez até nem no Aimoré alguns, mas outros também que foram por outros caminhos, né? Então se plantou uma semente ali, né? E quem sabe o clube possa investir mais. Não tem investimento na base. Esse é um problema. Né? Aí você tem que, a sua equipe tem que ir atrás de recursos, inclusive, para poder fomentar, né, a base, para tu ter uma estrutura mínima. Nós tivemos, inclusive, com críticas em jornal no início, né, de que
inclusive com relação até ao próprio fardamento dos meninos, né? E com isso a gente conseguiu captar alguns recursos na iniciativa privada, né, para poder fazer uma estrutura básica, uma logística, enfim, para tocar a categoria de base, né? Então, foi um momento de grande aprendizado também, né? Então, eu acho que um cara que jogava futebol, que gostaria, quem sabe, ter sido um atleta, não pode ser, talvez pelo tamanho, né? E questão de oportunidade, claro, né? E então, vai ser diretor e coisas desse gênero. Então, também com relação ao Aimoré, mais ou menos era essa minha trajetória, né? Acho que fiz muitos amigos, né? E então também, inclusive, na rede social se criam, né? Você é do meio, tem gente de todo o país que te adiciona e tudo mais, né? E pede como é que faz para ser atleta e tudo mais, para a categoria de base. E o Aimoré, por incrível que pareça, tem um nome, né? E no país todo. Então tem meninos que procuram, né, de todas as regiões do país. Muito legal. Doutor, o senhor, como por ter sido ex-vice-presidente do Aimoré, e tem essa ligação, vai continuar tendo, o senhor continua conselheiro, né? É conselheiro do Aimoré. Eu tenho perguntado isso para o pessoal que tem essa ligação com o Aimoré e vem aqui no Conversa de Peso. O futuro do nosso clube aqui da nossa cidade, o que esperar aí do Aimoré para frente? Alguns acham que tem que vender a área, construir um novo estádio em um outro local, outros acham que, de repente, fazer uma parceria, né, fazer uma arena menor ali mesmo no Cristo Rei e arrendar o restante da área, enfim. E aí, claro, fazer uma estrutura mais enxuta, construir uma academia, um campo de treinamento. Como é que o senhor vê esse futuro? Se o doutor René Groff tivesse a caneta lá para decidir qual a linha e o caminho visando o futuro, os próximos anos do Aimoré? Eu acho que dá para se formar uma estrutura ali no próprio local, porque hoje a estrutura que existe, ele é meio um elefante branco ali, ele dá uma manutenção que é considerável em termos financeiros, né? E se for fazer uma parceria, mesmo que haja a venda de uma parte daquilo ali, eu acho que também não é necessário, porque não vai ter um público tão grande assim, né? Então, dá para se montar uma arena menor, né? Com uma estrutura, daí inclusive com campos suplementares, né? Para um CT, enfim, né? Para a categoria de base. Nós não tínhamos possibilidade de usar o campo na época, né? Estávamos disputando a primeira divisão, né, do Campeonato Gaúcho. Gastar o gramado. Exatamente. Então, a categoria de base tinha que ir nos bairros ou então no Parque do Trabalhador para fazer os treinos no parque e mandar jogos no Campo Nacional, Campo do Mauá, enfim, em campos, né, cedidos pelos clubes da várzea, né? Então, esse dificultava muito, principalmente na questão de logística, né? Felizmente a gente conseguiu formar uma parceria com a Prefeitura Municipal, com um projeto que a gente montou, a Aimoré na comunidade, né? Então a gente captava alunos, tinha um núcleo lá da feitoria, lá no Campo do Mauá, a gente tirava os meninos no contraturno da escola, tinha que ser matriculado, não custava nada a escolinha, né, para eles, daí tirar eles da rua, muitas vezes da droga, né, para jogar um futebol, coisa assim, e quem sabe almejar até uma carreira como jogador de futebol. E esse era um projeto que tinha um convênio com a prefeitura e foi cedido 2 professores, né, da rede municipal, né, para o projeto, enfim. Nós tentamos fazer a nível de Ministério dos Esportes, né, montamos um projeto de lei de incentivo ao esporte e conseguimos aprovar o projeto no Ministério do Esporte, conseguimos uma liberação de captação de R$405 mil. Só que foi justamente no momento, em novembro de 2015, que entrou a crise e nós liberamos em dezembro aquela verba. Nós não conseguimos, tinha que captar pelo menos 20%. E nós não conseguimos captar esses 20% e o projeto morreu na casca. É uma pena que a gente poderia estruturar bem uma base, né? E inclusive para o Aimoré, que uma coisa que eu acho que deveria se preocupar com a base e inclusive com a questão
de clube formador de jogador, de atleta. Por quê? Se ele é formador de atleta, agora, no jogo no Maracanã, no Grêmio Fluminense, estava jogando um atleta oriundo da base e do Clube Esportivo Aimoré, Matheus. Então, se todo jogador que vem da base, né, se é clube formador, ele pode ser aproveitado quando for vendido, tem um recurso que vem para o Aimoré. Tá certo, a gente já estourou tudo, a Bruna, nossa produtora, está apavorada ali do outro lado, doutor. Mas para encerrar, não posso deixar de lhe perguntar, e a sua paixão pelo Grêmio? O Grêmio vive um grande momento, o Grêmio na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. O Grêmio vai conquistar algum título nesse ano? Olha, a expectativa é muito grande, eu acho que o time está bem encaixado, né? Até me surpreende, né? O nosso, até então, achava que nosso técnico, nosso treinador, nosso ídolo, né? Maior do clube, ele era mais motivador que treinador ou técnico, e tem se revelado agora, ele pegou a base deixada pelo treinador, o Roger, né, e aperfeiçoou aquilo, e com isso nós conseguimos a Copa do Brasil, que eu estive lá no Mineirão, também um amigo esteve lá também, né, eu não acreditei que nós tínhamos ganho aquele jogo lá, né, então depois da volta na arena, depois de 15 anos, né, nós conseguimos esse título, e as expectativas são boas, até isso é um reconhecimento da mídia do centro do país, que hoje o Grêmio joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro até agora, né? E na Libertadores eu acho que também, então Copa do Brasil, então desses três, quem sabe a gente possa ter a possibilidade de pelo menos levantar mais um caneco. A paixão do Grêmio, ela vem desde lá nas minhas origens, né? Até o nosso amigo Álvaro Cardoso, ele brinca comigo, né? Ele diz assim, tu não vai me dizer que tu já lá em Cerro Largo torcia para o Aimoré, né? Não, claro. O Grêmio apareceu na minha vida antes do Aimoré, e o Aimoré depois, né? Então, e algo que dá para conciliar isso, a gente fala sempre, né? Algo não é excludente do outro. Né? Claro, e daí para quem gosta de futebol, e o futebol na TV é uma coisa, no estádio é uma coisa bem diferente, então não tem como, né, assistir um jogo na arena, ele é espetacular, né? Então é uma paixão da vida da gente, né, que faz parte da minha vida. Tá certo. Doutor, agradecer, muito obrigado, uma satisfação lhe receber aqui no Conversa de Peso. Eu que agradeço, Jairo, né, também o convite, né, e sempre estamos à disposição, né, um dia se puder, a gente volta, né? Contar mais umas 10 histórias aí. Te desejo, assim, sucesso, né? Nesse projeto e em outros aí, né? Também tem do futebol, do campo, escuta as entrevistas, né? Esse é o meu amigo Jair, né? Legal, perguntando lá, né? E tudo mais. E canoagem, né? Verdade também. É uma paixão. Né? Olha, estamos batalhando em tudo que é área. Mas eu fico muito agradecido e muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Esse foi o Conversa de Peso de hoje, com o meu amigo o Dr. René Ingroff, advogado, muito sucesso na cidade de São Leopoldo, e claro, né, também a ligação com a Aimoré e a paixão pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Voltamos no próximo programa.